Hoje iniciamos o livro de Jeremias. No capítulo 1 é o registro de sua vocação profética. Deus o chama afirmando que o conhecia e o consagrou antes de te formar no ventre de tua mãe. Apesar da hesitação de Jeremias, Deus o comissiona, prometendo que suas palavras estarão na boca do profeta e que ele o protegerá. O chamado de Jeremias inclui uma mensagem de juízo e destruição, mas também de edificação e plantio. O capítulo é reforçado por duas visões proféticas: a vara de amendoeira, que simboliza a vigilância de Deus para cumprir sua palavra, e a panela fervente do norte, que anuncia a vinda de um grande mal sobre a nação por causa de sua idolatria. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor foi-lhe dirigida no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Foi-lhe ainda dirigida no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, até a deportação dos habitantes de Jerusalém no 5º mês. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo, para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Nesses termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. Que vês, Jeremias? E eu respondi: Vejo um ramo de amendoeira. Vistes bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre minha palavra para que se cumpra. Pela segunda vez dirigiu-se a mim a palavra do Senhor, e assim falou: Que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente, cujo vapor toma direção norte e sul. Disse-me o Senhor: É do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas e de todas as cidades de Judá. Eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haverem abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. Tu, porém, cinge-te com teu cinto e levanta-te para dizer-lhes tudo quanto te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje, faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze erguido, diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante de seus sacerdotes e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque estou contigo, para livrar-te, oráculo do Senhor. No capítulo 2 de Jeremias é um lamento de Deus e uma acusação veemente contra a infidelidade de seu povo. Deus começa por recordar a fidelidade de Israel em sua mocidade, quando seguiram no deserto. Essa lembrança terna contrasta drasticamente com a sua infidelidade atual. A acusação central é que o povo abandonou a Deus, a fonte de águas vivas, para cavar para si cisternas fendidas que não retêm água. O profeta denuncia a idolatria e as alianças com nações estrangeiras como frutos de um coração rebelde. Jeremias capítulo 2. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém essas palavras, oráculo do Senhor. Lembro-me de tua afeição quando eras jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, a terra sem sementeiras. Era então Israel propriedade sagrada do Senhor, as primícias de sua colheita.
Todos quantos dela comiam carregavam-lhe a culpa, e o mal lhes adivinha, oráculo do Senhor. Escutai a palavra do Senhor, casa de Jacó, e vós, famílias todas que sois da casa de Israel, oráculo do Senhor. Que injustiça em mim encontraram vossos pais, para que de mim se afastassem, correndo após o que é nada, e tornando-se a si mesmo vãos, por haverem cessado de dizer: onde está o Senhor que nos fez sair do Egito, guiando-nos através do deserto, terra de desolação e de abismo, terra de aridez e de trevas, terra por onde nenhum homem atravessa, onde homem algum habita. Encaminhei-vos uma terra de vergéis, para lhe comerdes os frutos e saborear-lhes os bens. Tão logo chegaste, maculaste minha terra, e transformaste minha herança em lugar que me causa horror. Não havia dito aos sacerdotes: onde está o Senhor? Os depositários da lei não me conheceram. Revoltaram-se contra mim os pastores, e os profetas proferiram oráculos em nome de Baal. Puseram-se a seguir aqueles deuses que nenhum socorro lhes dão. Por isso, oráculo do Senhor, entro agora em juízo contra vós e contra os filhos de vossos filhos. Passai, portanto, as ilhas de Setim e olhai. Enviai homens a Cedar e observai bem. Vede se lá existe algo semelhante. Troca uma nação seus deuses, os quais nem são deuses? Meu povo, contudo, trocou aquele que é sua glória por aquele que nada é. Ó céus, pasmai, tremei de espanto e horror, oráculo do Senhor, porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas, cisternas fendidas que não retêm a água. Israel é servo porventura? É escravo nascido na própria casa? Por que foi entregue à pilhagem? Rugiram contra ele os leões enfurecidos, transformando a região em deserto. As cidades foram entregues às chamas, e já não possui habitante. Até os homens de Minfim e de Táfnis te raparam a cabeça. Não te aconteceu tudo isso por haveres abandonado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? E agora, porque tomas a rota do Egito, para ir beber a água do Nilo? Para que tomas o caminho da Assíria, a fim de beber a água do Eufrate? Valeu-te este castigo tua malícia, e tuas infidelidades atraíram sobre ti a punição. Sabe, portanto, e vê quanto te foi funesto e amargo abandonar o Senhor teu Deus, e não ter tido mais temor algum de mim, oráculo do Senhor, Javé dos exércitos. Há muito rompestes o jugo e quebrastes os laços. Dissestes então: não quero mais ser dominado. Sobre todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, qual cortesã te reclinavas? E eu que te havia plantado de vides escolhidas, todas de boa cepa, como te mostrastes em sarmentos bastardos de uma videira estranha? Ainda que te lavasses com potassa e usasses muito sabão, continuaria teu pecado a macular-te a meus olhos, oráculo do Senhor Javé. Como podes dizer: não me profanei, nem andei atrás dos Baals? Olha para os sinais de teus passos no vale. Vê tudo o que fizeste. Dromedária leviana a correr sem muro. Jumenta selvagem habituada ao deserto, aspirando o vento no calor da paixão. Quem a deterá em seus ardores? Aqueles que a procuram não te afadigarão, pois que a encontrarão no mês do seu cio. Toma cuidado que teu pé se não descalce e tua garganta não se resseque. Não vale a pena, dizes: não, amo os estrangeiros e quero segui-los. Assim como se embaraça o ladrão ao ser pego em flagrante, assim também serão confundidos os homens da casa de Israel. Ele, seus reis e seus chefes, seus sacerdotes e profetas, que dizem à madeira: tu és meu pai, e a pedra: foste tu que me geraste. Voltam-me as costas e não o semblante, e depois exclamam: no dia da calamidade, salvai-nos, Senhor. Onde estão os deuses que havias feito? Que se levantem, se podem salvar-te no dia da desgraça, pois que tem tantos deuses quanto as cidades, ó Judá. Porque discutis comigo? Vós todos me fostes infiéis, oráculo do Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, que deram atenção à reprimenda. A espada dizimou vossos profetas, qual leão devastador.
Que raça que sois! Considerai o que diz o Senhor. Tenho eu sido para Israel um deserto, ou terra envolta em trevas? Porque clama o meu povo, eis que somos nossos senhores, e não voltaremos mais para vós? Esquece a jovem seus ornatos, ou a noiva seu cinto? Meu povo, porém, esqueceu-me desde dias sem conta. Bem sabes encontrar o caminho, a fim de procurar o que amas. Assim foi que ensinastes a teus pés o caminho do crime. Até na arla de tua veste vê-se o sangue dos pobres inocentes, que entretanto não havia surpreendido em falta. E ainda dizes, sou inocente. Por isso afastou-se de mim a sua cólera. Eis, porém, que te vou processar, até que dizes, não pequei. Com que pressa mudas de caminho? Serás desiludida pelo Egito, como foste pela Síria. De lá sairás também com a cabeça entre as mãos, porquanto o Senhor repele aqueles em quem confias, e seu apoio não te trará bom êxito. Nesse trecho do capítulo 4 de Efésios, nos orienta sobre a mudança radical de vida que acompanha a fé em Cristo. Paulo adverte para não viverem mais como os pagãos, com a mente obscurecida, e em vez disso enfatiza o princípio fundamental da transformação, despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, que é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo, então, oferece uma série de instruções práticas para a vida diária do cristão, abordando a honestidade, o controle da ira, o trabalho justo para ajudar o próximo, o uso de uma linguagem que edifica e a necessidade de abandonar a malícia e a amargura. Efésios capítulo 4, dos versículos 17 ao 32. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendeste, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nesse trecho do Salmo 103 é uma conclusão poderosa a um salmo de criação. Ele começa declarando a glória eterna de Deus e seu prazer em suas obras. O salmista então faz um voto pessoal de louvar o Senhor durante toda a sua vida, encontrando sua única alegria nele. O salmo termina com uma declaração sobre a justiça de Deus que removerá os pecadores, permitindo que a adoração dos justos continue sem obstáculos, culminando no vibrante aleluia. Salmo 103, dos versículos 31 ao 35. Ao Senhor glória eterna, alegre-se o Senhor em suas obras. Ele cujo olhar basta para fazer tremer a terra, e cujo contato inflama as montanhas. Enquanto viver, cantarei a glória do Senhor. Salmodiarei o meu Deus enquanto existir. Possam minhas palavras lhe ser agradáveis. Minha única alegria se encontra no Senhor. Sejam tirados da terra os pecadores, e doravante desapareçam os ímpios. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Aleluia. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 20, oferece uma série de provérbios sobre a arte de falar e a sabedoria de calar.
O autor ensina que a sabedoria não está apenas em saber o que dizer, mas em discernir o momento certo para falar. Ele adverte contra a futilidade de certas ações e contra a falsidade, que pode se manifestar na forma de presentes enganosos ou de palavras vazias. O trecho condena a hipocrisia, seja do rico avarento ou do indivíduo que se gaba de sua malícia. O autor nos lembra que a verdadeira sabedoria é manifestada não apenas no que se fala, mas na integridade do coração. Eclesiástico capítulo 20, dos versículos 1 ao 12. Quanto melhor é admoestar que irritar-se, não impedir de falar aquele que quer confessar a sua falta. Como o eunuco que anseia por violentar uma donzela, assim é o que por violência faz um julgamento iníquo. Como é bom que o corrigido manifeste o seu arrependimento, pois assim se evita um pecado voluntário. Há quem se cale e é considerado sábio, e quem se torne odioso pela intemperança no falar. Há quem se cale por não saber falar, e há quem se cale porque reconhece quando é tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera a ocasião. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Quem se permite todo o desregramento torna-se odioso. Para o homem desprovido de instrução, aproveito na infelicidade, mas há certas descobertas que lhe acarretam a ruína. Há dom que não é útil e há dom que é duplamente recompensado. Há quem acha sua perda na própria glória e há quem levantará a cabeça após uma humilhação. Há quem compre muito por um preço módico, mas que de fato o paga pelo cétuplo do seu valor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.